Alô, torcida. Vocês estão no canal Toque de Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos, sou repórter fotográfico, profissional. E peço a vocês que vocês possam se inscrever no canal, mandar sua mensagem, até que futuramente a gente possa estar aqui conversando com vocês. Não esqueça de se inscrever no canal. E hoje eu estou aqui com dois convidados especiais do Vasco. São torcedores, são aquelas pessoas realmente que aqui no canal, que é o canal do torcedor, a gente sempre entrevista o torcedor. Isso é o canal do torcedor. Hoje eu estou aqui com o Joey, que é ator, fanático, torcedor pelo Vasco, e estou com o Claudão, que sabe tudo, que comanda o Vasco lá dentro. É o Claudão. Então, estou aqui com o Cláudio e estou aqui com o Joey. Dois vascaínos realmente apaixonados. E eu começo a seguinte pergunta para vocês. Pergunta simples. O Vasco, esse ano, vai lutar novamente para não cair? Bom, bom dia a todos, boa tarde a todos. E dependendo do horário que vai passar, boa noite. Bom, é o seguinte, sou o Joey Ribeiro, vou responder aqui, tá, bonecão? Peço permissão para responder aqui. Olha, claro, fica à vontade. Eu acho que o Vasco chegou num ponto, em termos posso dizer, de mentalidade para os jornalistas, para os torcedores que não são vascaínos, muito parecido com o que o Palmeiras chegou naquele período ali de 2008 a 2012, quando caiu pela segunda vez, né? As pessoas não acompanham o dia a dia do Vasco, as pessoas na hora, vai cair um grande, que grande que vai cair? As pessoas pensam logo no Vasco, no Botafogo, no Fluminense, né? Mas assim, eu acho que o Vasco se modificou muito na mão do Ramon, né? Nós temos grandes valores, pratas da casa, nós temos um time muito jovem e que está, acima de tudo, nas mãos do Ramon, né? Eles compraram o projeto do Ramon, esse novo projeto agora da diretoria de parcelar as dívidas, você vê isso estampado no nosso capitão Castan. Eu acho que o Vasco, se conseguir um bom meia, o Vasco, olha o que eu estou falando, se o Vasco conseguir um bom meia, o Vasco luta por uma pré-Libertadores, tá? Não consigo imaginar o Vasco lutando contra o rebaixamento, mesmo sem esse meia. Vejo o Vasco sem um reforço chegando, ou vejo o Vasco ali na zona neutra ou na Sul-Americana. Acho muito mais na Sul-Americana. Mas se eu conseguir um bom meio-campo ali, ou se engrenar um Benítez, esse Carlinhos der certo, né? Um Paredes ali na ponta direita der certo, o Vasco pode lutar sim por uma pré-Libertadores. Vai, Claudão. Eu tô com o Joey aí, rapaz. O Vasco, no meu modo de ver, esse ano vai ser um ano bem complicado, né? Meio difícil até para o Vasco, por ser um ano político, né? Então isso aí acaba, querendo ou não, interferindo dentro de campo, né? Mas o Vasco não tem elenco para ser rebaixado, tá? E conforme o Joey falou, a gente tem bons meninos aí que subiram da base. Nossa base foi feita um trabalho muito forte, né? E tem grandes promessas aí que já está no elenco profissional e contratou o Paredes, né, o Benítez, né, para fazer mesclar, né, o elenco, né? E assim, eu não vejo o Vasco um time para brigar pelo título, mas também para brigar para não cair, também não vejo, não. Acho que o Vasco, estou com o Joey aí, ele vai ficar brigando ali entre a Sul-Americana e a pré-Libertadores, né? Quem sabe, né? Beliscar talvez até uma vaga aí na Libertadores direto, né? Mas eu acho meio complicado, porque eu acho que tem elencos mais fortes. Mas vamos torcer, né? Torcer para que o Vasco, agora, que a gente não sofra esse ano, né? Eu faço... Pode falar, Joey. Eu participo de um grupo do Vasco, no qual o Boneco também participa, né? E tenho lá um participante, não vou falar o nome dele por uma questão de respeito, né? Que assim, ele é muito pragmático, e as pessoas pragmáticas, de alguma forma, elas me incomodam um pouco, porque a vida não pode ser pragmática, né? A vida ela é feita de várias nuances, né? Ela não é uma forma, não pode ser vista de uma forma apenas física, mas também espiritual, enfim. E no futebol, principalmente, futebol mexe com vários fatores que não é apenas números, né?
Então, por que eu estou falando desse rapaz? É porque ele falou a seguinte coisa, mais ou menos uns 2 dias atrás. Ele falou que é o pior elenco que ele já viu do Vasco em todos os tempos. E falou o seguinte: como é que um time, só porque ficou 4 meses numa pandemia parado, esse time aprendeu a jogar futebol? E não é por aí, porque o futebol ele é visto, por mais que sejam os mesmos jogadores, futebol também é muito psicológico, né? Tem muito É isso jogador aí. que você vê que o cara joga muita bola e de repente o psicológico do cara foi afetado de uma forma que o cara desaprendeu a jogar. Isso me lembra muito o Luan, que está agora no Corinthians, na cara do Grêmio. O que aconteceu? Aconteceu com o Gil também, que jogou no Corinthians, terminou no Juventus, da Rua Javari. É muito psicológico. E por que eu estou falando isso? Porque é um outro técnico, é uma outra metodologia É de uma trabalho. outra proposta. Uma outra proposta, com salários, acho que é o DNA também do dias, né? Com o tempo de preparação que o Vasco teve, né? E alguns poucos jogadores chegando. Então, por mais que 95% seja o mesmo plantel, eu acho que a realidade é completamente diferente. E quando muda a realidade, muda o foco, muda o time, muda a pegada. Então, eu acho que o torcedor vascaíno tem que levar isso em consideração também. Tá certo. E eu faço a seguinte pergunta a você, assim, é porque a gente vê o Vasco, a gente vê o Vasco hoje está com um goleiro regular, né? Regular o goleiro, mas tem na zaga, tem na zaga um cara assim que eu acho, cara, esse jogador que eu vou falar para você está entre os melhores, eu vejo essa opinião, entre os melhores zagueiros hoje no Brasil, que é o Castan. Eu acho o Castan um zagueiro seguro. Cara, o Castanho é um zagueiro seguro, cara. Impressionante. Agora, como você falou, se o Vasco tiver um meio-campo, porque o meio-campo, cara, é a alma desse time. Se o meio-campo for um meio-campo bom, um meio-campo consistente, você consegue ter uma estrutura boa, cara. Eu não sei se hoje o Vasco tem essa estrutura boa nesse meio-campo para poder segurar esse time. É isso que me preocupa muito. Quando eu vejo... Deixa eu falar aqui. Eu concordo com você, Nilton. Nós temos hoje o Castan, que, na minha opinião, também está entre os 3 melhores zagueiros do Brasil, né? Ele joga pelo lado esquerdo, né? Talvez o Campeonato Brasileiro vai começar ele com o Ricardo Graça, que também é canhoto, né? Mas eu não sei se vai dar muito certo, né? E a gente tem 2 garotos na base que são muito bons, né? Que é o Ulisses, né? Que é um zagueiro alto, forte, é tipo um Odivan, mas com um pouco mais de qualidade técnica, né? E temos o Miranda também, que é da base, que é um zagueiro. Os 2 jogam pelo lado direito, né? Isso que, na minha opinião, formaria a zaga junto com o Castan, né? Então, em termos de meio campo, nós temos um volante que está em ascensão, né? Que é o Andrei, né? Está subindo muito de produção na mão do Ramon. É um jogador que tem muitas qualidades, eu já acompanho ele da base já há algum tempo, né? E esse aí, eu acho que ele consegue proteger bem a zaga. O Andrei jogando de primeiro volante, né? Ele consegue dar mais sustentabilidade para a zaga, né? Que joga à frente do zagueiro. E a gente tem também outro garoto, mas só que o Felipe Baixo veio bem nos jogos treino, né? Então ele provavelmente deve ser o titular, pelo menos no início aí do Campeonato Brasileiro. Mas temos outro garoto muito bom também, de muita qualidade, que é o Bruno Gomes, né? Um garoto muito bom, um talento esse menino. Ele tem que ser muito bem lapidado, né? Porque realmente esse garoto aí joga demais, né? Então, em termos de volantes, nós estamos bem, né? O grande problema foi que o Joey falou, a gente precisa de um meia de ligação, né? Principalmente para jogar nesse esquema do Ramon, que ele está querendo jogar, que é praticamente 4-3-3, né? É o que o Ramon tem entrado aí. Então, para você jogar no 4-3-3, você tem que ter um meia, pelo menos um meia articulador, né? De qualidade, né? E a gente está com essa deficiência desse meio. Vamos ver agora o Benítez, né? O Benítez é um jogador que é um pouco desconhecido para nós aqui brasileiros, né? Ainda não teve nenhuma partida oficial que ele tenha jogado muito bem, né? E surge aí com uma esperança aí no meio, mas eu ainda acho que não é ele o
cara para a posição, entendeu? Eu acho que o Vasco precisa urgentemente aí pensar na contratação do bom meia aí e também, na minha opinião, também um bom lateral esquerdo, né? Bom lateral esquerdo. Concordo com você. Pô, tu falou uma coisa que eu. O Joey e Cláudio, o Cláudio falou uma coisa agora aqui, que eu vejo, não sei, cara, um garoto que foi formado no Vasco, tem um sangue vascaíno, mas eu não vejo nele potencial para ser titular do Vasco, que é o Henrique. Eu não vejo, não consigo ver no Henrique esse potencial, cara. Impressionante. Pois é. O que acontece? Só para fazer um adendo do que vocês falaram, eu vou chegar no Henrique, coisa rápida. Concordo plenamente com o que vocês falaram anteriormente. E quando os amigos flamenguistas vêm conversar comigo, né, naquela rivalidade de futebol sadia, e eles vêm falar, pô, não tem nenhum jogador do Vasco que seria titular do Flamengo. Eu falo, não, o Castan seria titular no Flamengo. E eles Tranquilo. E eles concordam. Quando eu falo, peraí, o time o elenco de vocês é muito bom, mas o Castan seria titular ali ao lado do Rodrigo Caio. Aí eles param, pensam e falam, é verdade. É verdade. É verdade. O Castan seria titular no nosso time. Então você vê a força que nós temos ali do Castan. O Miranda é destro, como o Boneco falou, mas ele é acostumado a jogar como quarto zagueiro desde a base. Então, como quarto zagueiro, a gente está muito bem servido de Castan, Ricardo Graça, ainda tem o Miranda que pode dar conta do recado ali. Pô, que legal, e ainda hein? tem uma esperança grande no Breno, né? Que ele ainda possa, né? Que é um grande zagueiro, que ele ainda possa voltar a jogar futebol. Relacionado a volante, perfeito, concordo com o Boneco. O meio a mesma coisa, o Benítez, acho até que jogou direitinho contra o Macaé, mas ainda é pouco para mostrar, né, Bonecão? Tem que mostrar mais. E falando do lateral esquerda, perfeito, o Niltinho, porque assim, o Henrique, cara, você vê que ele gosta do Vasco, ele é vascaíno, veio da nossa base, mas é um jogador... Falta mais intensidade nele, né, Jô? Ele não tem intensidade, né, de jogo. Não tem intensidade. Não tem. Ele pega infelizmente, se nós olharmos para o futebol brasileiro, ao contrário dos anos 90, a grande maioria dos laterais fazem isso. Pega a bola, olha, vê que tem alguém marcando e toca para trás. Ou toca para o lado. E os técnicos brasileiros se acostumaram com isso. E nós, né, que já temos... eu tenho quase 40 anos, eu me acostumei a ver lateral que partia para dentro, ia para a linha de fundo e cruzava. E hoje são raros laterais no futebol brasileiro que fazem isso. E o Henrique e o Caio Tenório, nosso prato da casa também, que é reserva, eles fazem muito isso. O Caio ainda cruza bem, com a bola parada ali, né? Mas o Caio, ele pega a bola na lateral direita, ele não tem coragem de ir para frente, ele olha e toca para trás. Quem faz isso no Vasco, fazia, infelizmente, é o Ramon, lateral esquerdo. Ele parte para cima sempre. Mas, infelizmente, não joga desde 2018. A gente precisa urgentemente contratar um lateral esquerdo. Eu acho que quem vai fazer muito bem esse papel, mas ainda é muito jovem, é o Riquelme. Riquelme parte para cima. O garoto. Tem 17 anos de idade. É verdade. É Mas abusado. O Riquelme é para 2021, né? E é abusado, hein, Joey? É abusado o garoto. Ele é abusado. Nós temos dois grandes valores que vai explodir para o ano que vem, que eu acredito. O lateral esquerdo, o Riquelme, e o goleiro Lucão. Né? Eles, assim... Cara, esse Lucão, eu vi jogar uma vez, me impressionei com esse Lucão. Que goleiraço é esse Lucão? Impressionante. Esse Lucão já era para ser o titular esse ano. Né? Cara, que goleiraço. Ele é um goleiraço. Goleiraço, Mas mulher. por que, Boneco? 1,92 m. Primeiro ano que o Lucão vem mesmo vindo para o profissional, né? Então a gente vê que o goleiro precisa um pouco mais de rodagem, né? Então eu acho que, como aconteceu com o Carlos Germano, né, que ficou um tempo ali em 1991 como reserva do Acácio e depois ele veio com tudo. Eu acho que talvez o Vasco nem precise contratar um goleiro, como está sendo anunciado aí, para não perder esse time que o Lucão precisa. Está ali como reserva imediata, entrando esporadicamente e ano que vem, sim, assumir como titular. Agora, uma coisa legal que o Vasco tem hoje, que o Vasco sempre teve jogadores número 9, matador. Espero que ele também possa deslanchar também no brasileiro, né, que é o argentino aí, o Cano. O Cano. Espero que o Cano realmente esse ano também faça um belíssimo campeonato. Porque ele é bem focado. Engraçado que ele conhece bem o espaço da área. Se coloca bem. Ele é engraçado que ele cheira gol, cara. Espero que
cara, esse ano ele O pode ser o Cano ano tem dele. um aproveitamento muito grande nas finalizações, né? Cara, Assim, ele não é um jogador assim que aparece muito no jogo, né? Não tem muita intensidade, né? Mas é um jogador que se coloca bem, a bola procura ele, né? procura E ele. de cada 3 que ele tenta, um ele bota lá dentro, né? Ele tem um poder de finalização muito forte, né? Eu gosto muito do Cano. Outra coisa que eu quero falar com vocês. Cara, o Vasco sempre foi um clube formador, né? O Vasco sempre revelou bons jogadores. Sempre revelou. E eu acho que o Vasco agora, ultimamente, até tem revelado umas grandes surpresas, né? Que é o garoto lá, o Thales, né? Thales Magno. Thales Magno. E o garoto aqui, o Vinícius. Que realmente, se esse garoto tiver uma estabilidade boa, uma cabeça boa, um bom direcionamento, cara, o Vasco vai estar muito bem servido com esses dois garotos. Perfeito. O Vinícius ele é muito veloz, tem muita força física, né? A única coisa que ele precisa melhorar, mas isso aí é treinamento, ele é muito jovem ainda, é o último passe, né? O último passe dele, ele precisa treinar um pouco mais. E a finalização também, né? Mas aí é normal de todo garoto que está começando, né? Ansiedade, né? Isso aí dá para ser corrigido, mas é uma grande promessa. Eu concordo com o Thales Magno está voltando agora, né? Voltou agora recentemente de contusão, né? E me parece que ele ainda não está pelos últimos jogos que eu vi dele, deu a impressão que ele ainda não está dentro do ideal da forma física dele, né? Não está ainda 100%. Né? Mas isso aí é sequência de jogos, ele vai chegar lá também, é uma grande promessa. Eu vejo o Vinícius com os mesmos defeitos que o Boneco falou, só que por mais que ele tenha esses defeitos, ele tem menos do que o Marrone apresentava enquanto esteve no Vasco. Né? Então, acho que o Vinícius tem tudo para, como a gente crescer, acha, né? Para crescer e ter um futuro brilhante. Então, o menino da base, que não está sendo aproveitado esse ano, acredito que seja ano que vem, que eu acho muito bom, que joga também nas extremidades, que é o Arthur. O Arthur, só que ele joga um pouco mais na esquerda. Né? Só que eu acho que esse Arthur ele tem tudo também para explodir no Vasco a partir do ano que vem. Nós estamos com bons valores, né? Bons valores com o Bruno Gomes, como ele falou, volante. Tem vários jogadores cara, aí isso que eu ia falar para vocês aqui agora. Cara, eu tô falando aqui com vocês. Vocês citaram vários jogadores da base que já estão em cima e que vocês vê nesses garotos qualidade. Vocês citaram vários, cara. Citaram o Miranda, citaram da zaga, citaram 2 na zaga, citaram do meio campo, citaram... Cara, impressionante. Olha tantos garotos da base que o Vasco subiu, que tem qualidade. E olha que não falamos do Juninho, não falamos do Caio Lopes, 2 volantes também muito bons. Olha, eu tenho uma crítica grande, né, à administração atual. Não voto... tanto eu quanto o Boneco, nós somos sócios votantes. Eu particularmente já deixo claro que eu não voto na administração atual, mas também a gente tem que ser muito justo, né? Aplaudir o que é feito de bom e criticar o que é feito de errado, porque não é nada pessoal. Né? É isso aí. Eu até acho que o Alexandre Campelo como um ser humano, eu vejo ele um bom sujeito, não vejo um presidente corrupto, nada disso. Pelo contrário, eu acho que faltou competência em alguns momentos, o que pode acontecer. Mas eu acho que nas categorias de base ele fez uma boa administração, que ele contratou um cara chamado Carlos Brasil, que é coordenador da base, e o cara fez um bom trabalho. Eu nunca vi surgindo tantos valores. Acho que a última vez que surgiu... O Álvaro, né, que é Álvaro Miranda, filho do Eurico Miranda, fez um bom trabalho lá na base. Fez, mas eu acho que talvez, sendo justo, Boneco, ele deu até o pontapé inicial, talvez, né, cara? Mas eu acho que o Carlos Brasil, você vê um profissionalismo maior ali de renovação da base, surgindo vários jogadores, que pode ter sido, sim, ter começado na administração Eurico ali no final. Mas eu vejo mais agora esse profissionalismo maior. Lá atrás, com o Eurico como vice-presidente de futebol, também nós tivemos uma leva boa surgindo, Sorato, Bismarck, William. Cara, vários demais. jogadores explodindo naquele momento ali, no final dos anos 80, né?
tinha vindo no Giovani um pouco antes, tal, mas eu acho que nós temos, se o Vasco conseguir lapidar esses valores, a gente vai ganhar muito em campo e muito numa grande transação daqui a uns 2, 3 Isso anos. aí, né? Porque eu acho que uma das últimas boas transações que o Vasco fez foi, não sei nem se ganhou muito dinheiro com o Coutinho, não ganhou não, né? O Coutinho foi vendido Não. barato, né, O cara? time foi vendido por 8 milhões na época. Barato, né? Muito barato. Mas assim, Foi dado, né? foi muito barato, foi dado, mas o Eurico, que eu também tenho críticas severas administrando o Eurico, nesse caso do Coutinho ele não teve muita culpa, porque como era a legislação da época, permitia que os jogadores daquela 17 idade anos meti o saíssem a pé. preço de banana. Isso. Nesse caso, o Coutinho foi um divisor de águas para o futebol brasileiro, inclusive, porque o Eurico conseguiu prender e conseguiu tirar o máximo que podia, e a partir desse momento começou a ter esse lance de pagamento da FIFA para os formadores e tudo mais. Então o Eurico ainda conseguiu fazer com que o jogador fosse embora só depois de completar seus 18 anos, né? E ainda conseguiu tirar o máximo que podia. Então, nesse caso específico, eu não critico o Eurico, não. Cara, eu vou falar agora para vocês. Cara, bater papo com vocês tem que ser um papo muito longo, porque, cara, vocês são bom de resenha, viu? Vocês são bom de resenha, e ainda vou falar uma coisa para vocês conhecem muito do Vasco. Muito. Cara, porque assim, eu fico feliz quando eu converso com pessoas torcedor que conhece do clube, que não é blá blá blá, conhece, vocês dois conhecem. Impressionante, impressionante. Fico feliz. Eu, como vascaíno também que sou, mesmo sendo do meu lado profissional, fotógrafo, mas você não deixa de ser, né? Você não deixa de ter sua paixão pelo clube. Minha paixão veio do meu pai. Meu pai, vascaíno, eu aprendi a ser vascaíno com meu pai. E sempre amei, cobrindo Vasco, Flamengo, não sei o quê, beleza? Mas você sempre tem aquele negócio, vai cobrir o jogo, você tá ali cobrindo e com caramba, tomara que meu time vença. Cara, muito legal falar com vocês conhecem muito do Vasco. Agora eu te pergunto a vocês assim, o que vocês acham aí das eleições, cara? Quem vai entrar, o que tem que fazer no Vasco? Para mudar, para fazer o Vasco um clube, voltar a ser um clube grande. Voltar a ser um clube grande. Olha, deixa eu começar então, Júlio. Assim, eu não gosto de fazer crítica, eu só gosto de fazer elogios. Assim, a crítica ela pode ser até construtiva, mas assim, eu prefiro elogiar quem está fazendo do que criticar, entendeu? E assim, essas eleições do Vasco, como todas as eleições sempre acontecem, né? É uma eleição que já começa há um ano atrás, né? Vários grupos políticos, aqueles grupos de WhatsApp, ficam querendo matar o outro ali no grupo, coisa e tal, não sei o quê. Mas pelo que eu tenho visto aí, existe um candidato, né, que vai ter até meu voto, né, que é o doutor Levinciano. Né? O doutor Levinciano, no meu ponto de ver, desde que eu me entendo com o vascaíno, está sendo, pelo menos depois do Calçada para cá, foi o melhor candidato que já apareceu à presidência do Vasco. É um candidato que já está 1 ano e meio correndo atrás de patrocínio. Porque o que acontece, Nilton? O presidente entra no Vasco, aí vem como herança um monte de dívidas. Né? Então ele pega a dívida do antecessor, aí começa a falar, essa dívida não é minha, é do outro. Entendeu? É sempre a mesma história, né? E assim, pelo que eu tenho visto o doutor Leve, ele já vem criando os projetos deles, né, que é o Somamos, né? Ele já está com tudo engatilhado, entendeu? O patrocínio, ele está agora, pelo que ele falou, ele já está acertado com uma empresa aí de fora, que vai reformar, reconstruir São Januário para 55 mil pessoas, né? Projetão, hein? E é verdade. E pelo que ele falou do projeto, ele vai, acho que nos próximos dias, ele já vai jogar aí para a imprensa, né, para todo mundo, quem quiser conhecer, e nos próximos dias ele já vai colocar, né, em público todo esse projeto. Né? Mas, e pelo que ele
está falando vai ser o estádio mais moderno da América, pelo menos na América Latina, né? Pô, que vai ter legal, iluminação gerada, né, solar, né? Vai ter, isso é porque eles já têm patrocínio, assim, tem empresas que vão patrocinar. Tudo acertado. Pô, que Quer legal. dizer, ele já está alinhado com o Cordella, né, que é o maior empresário de jogadores da Europa, né? Então, o Cordella está no projeto dele, Fábio Cordella, né, o italiano. Tem já um projeto aí da Casa Vasco, né, que ele contratou aí o Benfica fez isso, né? O Benfica ficou uma época em crise que salvou o Benfica foi as Casas Benfica, né? Então o que ele fez? Ele contratou a mesma pessoa que fez o projeto das Casas Benfica para as Casas Vasco. O que vai ser as Casas Vasco? Vão ser franquias, né, que o Vasco vai vender para pessoas de fora do Rio de Janeiro. Vamos supor, em Manaus, a torcida do Vasco é bem gigante, né? Então, ali vai ter uma Casa Vasco, um telão para os sócios daquela região assistir jogos do Vasco ao vivo. Vai ter uma loja das Gigantes da Colina, né, para legal. poderem comprar os produtos oficiais do Vasco nessa cidade. Vai ter um restaurante com churrasqueira, vai ser tudo padronizado, né? A franquia vai ser toda ela padronizada. Então, é uma forma de gerar receita para o clube, né? Então, assim, eu comprei a ideia dele, assim, eu estou curtindo muito todo esse projeto que ele tem feito aí. Espero que tudo isso seja concretizado, né? Que se realmente ele vencer as eleições. Agora, assim, é um projeto bem interessante, cara. Assim, uma coisa bem rentável, que acho que, se tudo isso acontecer, vai levar o Vasco realmente para um patamar que, assim, nenhum time da América do Sul hoje tem. Pô, legal. Isso aí. Tira do buraco e volta para uma realidade, né? Que o Vasco é um time grande. É um clube grande. E aí, Joey? Então, o Boneco foi muito feliz quando ele começou a falar de que respeitava as opiniões contrárias e, acima de tudo, não queria fazer críticas aos demais candidatos que ele não apoiasse, né? Eu acho que nós estamos vivendo um período político, e acho que até mundial, no qual tem uma polaridade de opiniões e de ideologias. Verdade, no qual você emite uma opinião daquilo que você acredita e você é atacado. É verdade. Plenamente nas redes sociais, internet, as pessoas têm coragem de falar e mostrar o que ela é, mas pessoalmente ela já avança mais. Você começou falando, não esquece não de dar continuidade, mas você começou falando uma coisa muito legal, que quando o Cláudio começou a falar, ele falou sem criticar as outras administrações do Vasco. Sim. Beleza, muito legal. Pode continuar. Né? Por que eu estou falando isso? Porque assim, eu vou falar também em quem eu apoio e em quem eu acredito. A gente não pode esquecer que nós somos todos vascaínos, nós estamos aqui para o Vasco, né? Nós vamos votar para o Vasco, a gente debate para o Vasco. E eu vejo nas redes sociais que as pessoas começam a levar para o lado pessoal, ofender, e como se a gente estivesse ali, como se fosse apenas uma brincadeira. E não é, o futuro do Vasco está em jogo, né? É a nossa paixão, é o futuro daquela. É verdade, cara. Eu particularmente, estou indeciso entre dois candidatos. Ou eu voto no Leven, ou eu voto no Ciano. Ou seja, não existe a possibilidade do Joey não votar no Leven esse ano. E por que eu apoio o Leven? Porque, assim, por tudo que o Boneco falou, eu ainda acrescento a vida profissional do Leven, né? Quando você olha, eu sou formado em História. A primeira coisa que eu aprendi no primeiro período toda fonte de informação que você receber, você tem que ver quem é a fonte, quem está escrevendo aquilo ali, né? Então, você pega os livros didáticos, você percebe que se a editora for do Sul, Getúlio Vargas vai ser muito mais enaltecido, se a editora for de São Paulo, você vai perceber que outros presidentes serão enaltecidos e por aí vai, né? Então, a fonte é muito importante para você saber de onde está vindo esse poder de captação de recursos. Obrigado para vocês que participaram dessa conversa, que estava aqui com o Cláudio Boneco e com o Joey Ribeiro. Obrigado a vocês. Estamos juntos. Aqui o canal Toque Torcedor e vamos para a próxima. Futuramente teremos outras entrevistas e estamos aqui à disposição de vocês. Um abraço.